O SBT Rio Grande começa agora. Muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 16 de maio, agora 11 horas e 44 minutos. Hoje tem destaques importantes. A questão da injúria racial envolvendo o Edenilson, o atleta do Corinthians. Tem também a epidemia de violência doméstica, um caso aqui na zona leste de Porto Alegre. Violência na região metropolitana, nossas equipes acompanham a investigação. Agora o primeiro destaque mais importante desse início de semana, a primeira onda de frio do ano chegou no mês de maio. E além do frio, tem alerta de ventos fortes e até neve. Eu li errado, gente. Vamos conversar com quem entende do assunto. A Estael Cias está entrando no estúdio agora para a gente falar dessa primeira onda de frio e chega com tudo, né, Estael? Bom dia. Bom dia, Chemali. Muito bom dia a quem nos acompanha. Olha, o alerta principal no curto prazo, 24, 48 horas, é para vento, Chemali. Tem um ciclone se aproximando da costa, um ciclone completamente diferente do que a gente está acostumado. E ficou alerta, vento de furacão poderá afetar parte do Rio Grande do Sul, então a gente vai trazer todos os detalhes ao longo do jornal. E além do vento forte, que traz risco à população, tem previsão sim de muito frio e possibilidade de neve em algumas áreas do estado. Portanto, aí alerta importante que a Estael Cias traz, junto com o pessoal da Metsul, todos os técnicos, meteorologistas. A primeira onda de frio chega forte e chega com risco aí de ventos muito fortes, acima dos 100 km por hora. Já nós vamos mapear essas situações, enviar esses alertas a essas comunidades através da Defesa Civil. Ainda hoje, aqui no SBT Rio Grande, um rápido intervalo, a gente volta já ao vivo aqui no SBT. Até lá! Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. Agora, 10 minutinhos para o meio-dia. Eu te convido, vem com a gente, porque as principais notícias do nosso estado nesse início de semana estão aqui. E olha, destaque: bandidos roubam carro durante uma fuga e matam a motorista. Destaque com ela, Gabi Lerina. Bom dia, Gabi. Oi, Chemali, bom dia para ti, a todos que estão nos acompanhando. Agora a polícia está pedindo ajuda, Chemali, para identificar quem são os dois suspeitos que aparecem correndo depois de uma sequência de crimes que começou aí em Porto Alegre e foi terminar aqui em Gravataí, onde eu estou nesse momento, na região metropolitana, na rua Horácio Gomes, onde Bruna da Silva Rodrigues, de apenas 33 anos, foi morta num crime que, de acordo com a polícia, foi um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Daqui a pouco, Chamari, eu vou trazer os detalhes de como tudo aconteceu. Acabei de conversar com as primeiras pessoas que socorreram a Bruna, pessoas que não querem gravar entrevistas, mas que me contaram como foram aqueles momentos dramáticos, Chamari. Daqui a pouco, então, eu trago os detalhes. História extremamente triste e grave na região metropolitana é o roubo de carro, o roubo de celular. São situações em que o latrocínio está muito próximo e o efeito surpresa está do lado dos bandidos. Já as informações completas dessa investigação, essa tristeza que aconteceu aqui na região metropolitana em Gravataí. Gabi Lerina segue por lá, em seguida novas informações. E olha, aqui na capital, mais uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro. É o que eu chamo de epidemia de violência doméstica que passa o Rio Grande do Sul. Destaque com ele na redação, Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, Chamari. Infelizmente, temos que falar mais uma vez neste assunto: relacionamento conturbado, idas e vindas, discussão e finalmente um crime. É um enredo que você já ouviu falar? Sim. Aconteceu mais uma vez na zona leste de Porto Alegre e a mãe do agressor teve um papel fundamental para localizar este homem que matou a mulher. Daqui a pouco os detalhes, Chamari. Tá certo, Glauco Paza. Já retornamos à redação para debater esse assunto, fazer sempre o alerta, né? As famílias, as mulheres que passam por situação semelhante, não se calem. Já o Glauco volta com essas informações e o que eu chamo, repito a risca, epidemia de violência doméstica que a gauchada enfrenta há muito tempo, não é de hoje. Vamos trocar de assunto, seguindo nos nossos destaques. Olha aí, atenção porto-alegrense, está sendo inaugurada agora no Parcão, em Porto Alegre, uma escultura que vai surpreender quem frequenta o parque. O destaque com ele, Guilherme Roquete. Bom dia, Roquete.
Bom dia, Chemali, bom dia a todos. Eu estou tendo esse privilégio de estar aqui no Parcão, nesse lindo dia de sol aqui em Porto Alegre, para mostrar para vocês a Antera, um presente da Gerdau aqui para Porto Alegre, nesses 250 anos da capital gaúcha. E o vice-presidente do Conselho de Administração da empresa, o seu André Gerdau, está aqui com a gente, justamente para nos falar desse presentão que os senhores estão oferecendo, né, seu André? Como é que foi esse processo? Exato. Bom, a Gerdau nasceu em Porto Alegre e se desenvolveu de Porto Alegre para o mundo, a Gerdau como empresa, mas nós sempre participamos muito ativamente ao longo da história, da cultura, inovação e sustentabilidade. E nada mais justo do que no ano de aniversário de Porto Alegre, de 250 anos, da Gerdau presentear Porto Alegre com essa escultura maravilhosa feita em aço e cerâmica, para ficar um símbolo, um presente da Gerdau para Porto Alegre. E essa escultura, Chemali, ela é, como disse o seu André aqui, justamente feita em aço e também com cerâmica, porque simboliza a mistura desses dois elementos que não casariam entre si, mas que aqui estão bem casados, mostram que Porto Alegre consegue a união. Seu André, o aço é da Gerdau, naturalmente, né? Sim, sem dúvida, o aço nós fornecemos e o artista, o Rogério Pessoa, fez um belíssimo trabalho. E essa escultura, ela reflete também a harmonização entre aço e a cerâmica, e é esse o simbolismo que está aqui nessa escultura. Perfeito, muito obrigado, seu André, parabéns pelo trabalho e pela empresa também pelos 121 anos. Então, Chemali, a gente volta aí contigo no estúdio, daqui a pouco a gente traz mais informações aqui do Parcão. Tá certo, Guilherme Roquette, parabéns aí à Gerdau, né, pela iniciativa. Harmonizar mais uma dos nossos parques, é tudo que a cidade precisa. É de harmonização. Guilherme ainda está ao vivo aí. Tá aí a escultura, né? A escultura, um presente da Gerdau, é aço com cerâmica, né? Fazendo essa fusão de materiais aí que geralmente não se misturam, mas aí estão harmonizados, como disse aí o presidente André Gerdau. Parabéns à capital dos gaúchos mais uma vez. Seguimos aqui com o SBT Rio Grande, 5 minutinhos para o meio-dia. Tá frio lá fora ainda, hein, gente? 15 graus agora nesse momento em Porto Alegre. Já a previsão do tempo completa com a Estael Cias, a previsão da primeira frente fria do outono, do início do nosso inverno, ainda no mês de maio. Já as informações completas. Voltamos à redação porque um idoso de 81 anos morreu depois de ser atropelado em Gravataí, região metropolitana. Glauco Paza. É uma imagem que assusta ainda agora, é uma imagem chocante, sem dúvida nenhuma, uma tragédia, mais uma do nosso trânsito. A gente percebe aí nesse flagrante que o idoso está atravessando a avenida, ele percebe que o caminhão se aproxima, mas não tem tempo de recuar. O caminhoneiro, o motorista, ainda tentou também desviar, frear do jeito que deu, a parte da frente, como a gente chama o cavalinho, né, do caminhão, ele acaba dobrando, mas não tem como evitar esse choque, o atropelamento, infelizmente fatal. Isso aconteceu no fim da tarde de sábado, na RS 020, no sentido Gravataí-Taquara. Uma coisa lamentável, realmente, esse idoso chegou a ser atendido, tá, socorrido pelo SAMU, mas infelizmente não resistiu. E o pior, a vítima faria aniversário no dia seguinte, no caso, ontem, né, domingo. Mais uma tragédia do nosso trânsito, infelizmente, Chemali. E, Glauco, a gente percebe aí, foi sábado à tarde, né? A pista molhada, né? Chovia, um pouco antes choveu, o que traz ainda mais dificuldade para o motorista tentar desviar um veículo desse tamanho, né, Glauco? Um veículo de grande porte, como você destacou, ele pisou no freio, tentou desviar. Aí o caminhão acabou fazendo, né, se contorcendo, o cavalinho ali fez aquela, né, manobra para tentar desviar, mas infelizmente atingiu em cheio esse idoso, 81 anos, faria 82 ontem, Glauco Paz. É isso? É uma coisa assim, ó, imagina a família também, né? Agora, quantas toneladas neste caminhão? É muito difícil segurar um caminhão numa situação normal. Imagina nessa situação aí, com pista molhada, numa certa velocidade, e é um segundo de desatenção, né, Chemali? Por isso que a gente chama tanto, né, para as pessoas prestarem atenção quando vão atravessar avenidas, ruas, enfim, porque o trânsito é de todo mundo, essa é a verdade, né? A gente pode cometer erros, mas tem que ter o máximo de cautela para não ter problemas como este aí, enfim. E esse redobrar a atenção que tu
tu destaca, né, Glauco? Vale para o pedestre, para tentar atravessar uma via num local mais adequado, mais seguro. Vale para o motorista, evidentemente, que a gente sabe aí, volta e meia tá ligado num celular, o rádio do carro, enfim, do veículo. Então, redobrar a atenção vale para todos os lados. O trânsito precisa ter esse compartilhamento de situações e o lado mais fraco sempre vai ser o pedestre, né, Glauco? Sempre. Exatamente. E um idoso de 81 anos, ele, acho eu, pelas informações que nós temos, ele tinha a mobilidade, ele fazia as coisas sozinho, mas é um segundo de desatenção, né, Chamari? Isso pode acontecer com qualquer um, idoso, jovem, enfim. É verdade. Fica aí o nosso abraço à família desse idoso lá na cidade de Gravataí. Seguimos aqui com o SBT Rio Grande. Você aí, já pensou para onde vão as placas de trânsito que foram danificadas? Pois olha, lá em Santa Maria, na região central, nada de ir pro lixo não, viu? Um projeto de restauração de placas garante uma economia de R$80 mil para o município. Confira agora. Algumas chegam assim, amassadas, tortas. As placas de trânsito danificadas são recolhidas e trazidas para esta oficina da Prefeitura de Santa Maria. Muitas em função do vandalismo. As placas de sinalização são desentortadas, recebem um tratamento de limpeza e depois uma pintura anticorrosiva e através de produção própria das películas refletivas a gente revitaliza toda ela fica pronta para ser reinstalado nas vias públicas. Ao invés de comprar novas placas, aqui elas são todas restauradas. Somente no último ano, a oficina da Prefeitura de Santa Maria restaurou mais de 1.000 placas de trânsito como essas. Uma economia de mais de R$80 mil ao município. Bem melhor, porque se tu não está sinalizado, tu te perde, né? Estando bem sinalizado é fundamental. É uma advertência, às vezes o cara é distraído, ele enxerga uma placa e diz, mas aí tem uma placa. E nessa via de mão dupla, a sinalização e o respeito são o caminho para a segurança e o desenvolvimento da cidade. A gente conta muito com a colaboração da população na preservação, no cuidado e no tratamento com essa sinalização. Mas ficou alerta. O respeito é para todos, entendeu? É para o motoqueiro, para o caminhoneiro. No trânsito é aquela coisa, o maior cuida do menor e é uma sequência, né? E atenção, meio-dia em ponto, começa a semana bem informado aqui no SBT Rio Grande. A polícia apreende grande quantidade de cigarro contrabandeado e recupera uma caminhonete roubada. Os detalhes agora no Giro de Notícias. O carro estava carregado com cerca de 22 mil maços de cigarro. Contrabandeados do Paraguai e, de acordo com as autoridades, a mercadoria está avaliada em mais de R$100 mil. A ação foi realizada na zona rural de Aceguá e o destino da carga era o Uruguai. Os dois carros suspeitos desobedeceram a ordem de parada dos policiais e foi neste momento que iniciaram uma perseguição. Um dos veículos fugiu. O motorista da caminhonete foi rendido e conduzido ao presídio regional de Bagé. Um acidente na ponte do município de Mormaço deixou uma pessoa morta e outra ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por causas desconhecidas, a condutora do veículo perdeu o controle do Fiesta e caiu dentro de um arroio na entrada da cidade. Uma outra mulher que estava na carona conseguiu sair do carro e foi levada ao hospital. Ela passa bem. Olha, na hora errada e no lugar errado. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é mais ou menos isso que aconteceu aqui na região metropolitana. Uma veterinária de Gravataí, cidade de Gravataí, aqui do ladinho de Porto Alegre, foi morta por bandidos que haviam cometido um assalto a um comércio aqui na cidade. Na tentativa de fuga, atiraram nela justamente para levar o veículo e continuar essa fuga. Vamos conversar ao vivo agora com a Gabi Lerina para saber como foi isso, em que circunstâncias isso aconteceu e essa veterinária perdeu a vida, minha amiga. Mais uma vez, boa tarde agora, Gabi. Isso, Chemalho. Boa tarde novamente, Chemalho. Pois é, essa menina que era muito querida, muito conhecida aqui no município de Gravataí, conforme a gente conseguiu apurar. Ela era uma veterinária que trabalhava
estava numa pet, então ela estava... todas as pessoas que têm cachorrinhos, que têm gatinhos, costumavam levar seus bichinhos lá, e ela muito atenciosa. Então, obviamente que esse crime chocou todo mundo aqui dessa cidade. Não se fala em outra coisa, Chamalho. Eu dei uma rápida caminhada por ali, conversei com algumas pessoas, todo mundo chocadíssimo com o que aconteceu. Nós estamos exatamente, Chamalho, na rua onde aconteceu o crime. Cris, mostra pra gente, Cris Juncker, nas imagens aqui, ó, mais ou menos na altura daquelas casinhas de cachorro lá, eu vou sair aqui da frente um pouco, onde o carro dela, o veículo dela estava parado, de acordo com as testemunhas, com as pessoas que a gente conversou, com moradores que estão ainda bastante assustados, apavorados com tamanha violência. E aí, Chamalha, agora a gente, claro, vai ouvir o delegado, né? Temos que saber com a polícia quais são os passos dessa investigação e o que realmente aconteceu. Mas eu vou trazer, assim, o destaque de pessoas que eu conversei aqui. E foram pessoas que foram as primeiras a atender a Bruna da Silva Rodrigues, de 33 anos, o que eles me contaram. Depois, claro, a gente vai também conversar com o delegado para saber se tem essa informação. Mas o que eles me disseram foi que a Bruna estaria do lado de fora do veículo, que quando ela então foi atacada, abordada por esses dois suspeitos, eles teriam entrado dentro do carro e ela teria ficado do lado de fora do veículo. E então, eu quero saber detalhes a partir de agora, Chamalha, que eu acho que nós estamos com o delegado Maurício, né, conectado, para que ele possa nos trazer os detalhamentos, se realmente foi essa versão. Delegado, acho que o senhor já está me ouvindo, não sei ainda. Se o senhor estiver me ouvindo, por favor, queria que o senhor detalhasse como foi essa ocorrência. Acabei de conversar com pessoas aqui da rua que me contaram que a Bruna teria ficado do lado de fora do veículo e teria ficado na altura ali da porta do motorista e teria tentado evitar que esses bandidos levassem o carro dela. Delegado, boa tarde. O senhor tem essa informação também? Olá, boa tarde a todos. Marcelo, Val. Boa tarde, delegado. Sim, primeiramente, obviamente, temos que lamentar esse caso gravíssimo que aconteceu na cidade de Gravataí, que chocou a todos sábado pela violência, pela crueldade. A vítima, a Bruna, ela, infelizmente, na gíria policial a gente diz, estava no local errado, no momento errado. Esses criminosos, inicialmente, roubaram um veículo em Porto Alegre, se dirigiram até Gravataí e foram realizar um roubo num estabelecimento comercial, esse no bairro Parque dos Anjos. Durante a fuga, eles acabaram colidindo o carro que eles estavam e saíram tentando, obviamente, evadir-se do local e abordaram o carro da Bruna. Nesse momento, eles tiraram ela do carro, infelizmente dispararam contra ela, pegaram o carro dela e empreenderam fuga. O carro dela foi abandonado poucos quilômetros depois. Nós conversamos ao vivo com o delegado Maurício Arruda, de Gravataí, que investiga esse caso de latrocínio aqui na região metropolitana. Delegado, as imagens que chegaram até a produção do SBT mostram esses dois homens no início dessa ação criminosa, ainda em Porto Alegre, abordando aquele motorista do carro preto. Confere, delegado. Aquela é a primeira imagem da ação criminosa, da sequência criminosa. Agora, eles saindo com esse carro, se deslocaram até a cidade de Gravataí, assaltaram um estabelecimento e durante a fuga com esse mesmo carro preto acabaram batendo. Nessa perda desse veículo de fuga, eles foram atrás de um outro automóvel até encontrar o veículo da Bruna e fazer essa abordagem, onde infelizmente a Bruna foi atingida, foi baleada e perdeu a vida. Essa é a sequência que a Polícia Civil investiga a partir das imagens, delegado. Olá, bom dia, boa tarde, Marcelo, o que mais? De fato, esse vídeo que aparece é do crime inicial do roubo desse veículo que se deu em Porto Alegre. Esse foi o veículo que eles utilizaram para se deslocar até Gravataí e cometer esse crime. Primeiramente foi um roubo a um estabelecimento comercial e na fuga eles abordaram o carro da Bruna. Lauco Paza. Delegado. Desculpa, Gabi, só para confirmar uma informação, existe alguma testemunha, alguém que fale em relação a esses criminosos estarem drogados, eles atiraram assim por crueldade, alguma coisa nesse sentido, delegado? Sim, há diversas testemunhas.
todas elas identificadas, assim como a partir das imagens dos criminosos, nós estamos trabalhando na identificação deles. A equipe de investigação da delegacia tem desde o cometimento do crime trabalhado incessantemente nisso. Pela maneira como sobretudo pelos relatos das vítimas, eles não parecem, não se cogita que eles estivessem sob efeito de substâncias, pelo fato de eles terem cometido o crime inicialmente em Porto Alegre, se deslocado até Gravataí. Isso normalmente são indícios de um crime muito bem planejado. E no momento da fuga, que foi esse momento da abordagem ao carro da Bruna, que foi obviamente algo muito cruel, inexplicável, pois a vítima sequer ofereceu resistência no momento do crime. Gabi Lerina tem uma questão levantada. Delegado, Gabi. Tenho sim. Sobre aquela imagem, eu achei muito impactante, delegado, em que os bandidos atiram contra, se eu não me engano, um veículo Fox. O senhor confirma essa imagem? Aquele motorista não parou, dá para ver que ele segue, alguém se feriu. Quais as informações que o senhor tem dessa imagem, delegado? Sim, aquela imagem é verdadeira. Aquele veículo foi o que eles primeiro tentaram abordar, logo depois que eles fogem do estabelecimento comercial, não conseguem abordar aquele veículo, inclusive disparam contra ele, e depois o carro que eles abordam é o carro da Bruna, que foi a vítima fatal. Essa vítima, delegado do Fox branco, chegou a procurar a Polícia Civil. Essa imagem que a gente está destacando agora, nesse momento, aqui no SBT Rio Grande, a primeira tentativa de roubo de carro na cidade de Gravataí, depois de cometer o assalto a esse estabelecimento. Essa vítima procurou a polícia para ajudar nessa investigação ou até agora não? Sim, essa vítima já foi ouvida, já veio até a delegacia, obviamente está muito abalada, e sim, ela já identificou os criminosos. O senhor citou que... ninguém se feriu, delegado, nesse caso. Nesse caso, felizmente, não. Houve esse disparo contra o veículo, contra o vidro, mas felizmente o tripulante, o motorista, não se feriu. Muita sorte nessa questão, nessa primeira abordagem. O senhor citou, delegado Arruda, que o roubo foi planejado, um assalto planejado. Isso foi bairro Parque dos Anjos, né, em Gravataí. Isso indica a uma linha de investigação que os criminosos sejam da cidade de Gravataí, conheçam a região e aí vieram roubar um carro em Porto Alegre para tentar despistar essa investigação do primeiro assalto ao estabelecimento, delegado? Exatamente, Marcelo. Pela dinâmica, pelo fato de terem ido inicialmente buscar esse veículo em Porto Alegre e se dirigir a um bairro específico da cidade de Gravataí, num horário de pouco movimento, nós acreditamos que sim, que sejam criminosos da região de Gravataí. Obviamente que nós não podemos excluir outras linhas de investigação, mas nesse momento essa é a principal delas. Tá certo. Gabi, tem mais alguma questão aí do local do crime, Gabi? Exatamente, estou aqui no local do crime, delegado, conversando com as pessoas que viram, né, que estão muito assustadas, obviamente, com tamanha violência. Delegado, quantas pessoas já foram ouvidas e se realmente se chega à conclusão de que foi um latrocínio, um roubo seguido de morte, delegado? Sim, nós também passamos desde o sábado, né, fazendo essas oitivas, em torno de 10 pessoas já foram ouvidas. Até pelo horário, estava uma movimentação muito grande ali, um trânsito até movimentado, foi no final da tarde de sábado, começo da noite, e muitas testemunhas já foram ouvidas, algumas, principalmente da família, em função do velório que ocorreu ontem, ainda não tiveram condições de se deslocar e prestar seus depoimentos. A investigação segue em aberto. Tá certo. A gente agradece ao delegado Maurício Arruda, né, pela disponibilidade de conversar com a gente, com o público do SBT. Bom trabalho ao senhor, sucesso nessa investigação, que a polícia consiga, evidentemente, descobrir, apontar os responsáveis e encaminhar à justiça para que se tenha uma sentença, uma pena bastante adequada ao crime que eles cometeram. Obrigado ao delegado Maurício Arruda, lá em Gravataí. Nossos sentimentos, evidentemente, à família da Bruna, né? Mais um caso de latrocínio, um roubo seguido de morte. Como eu digo, gente, o assalto a veículo, o roubo de veículo, ele é a situação criminosa mais perto disso que, infelizmente, se confirmou. Um latrocínio. Porque a gente tenta, a gente orienta, não reagir, enfim, mas é só um momento em que você é abordado por bandidos que você vai se dar conta
daquilo que vem ouvindo, vem tentando se preparar o espírito para ser assaltado. Olha a que ponto chega a sociedade aqui no nosso estado e em todo o país. Mas muitas vezes isso pode ser o diferencial entre escapar de uma situação e perder a vida, porque o bandido, ele vai puxar o gatilho. Infelizmente é isso. Fica o nosso abraço, nosso carinho, a família da Bruna, e vamos acompanhar a investigação lá da delegacia de Gravataí, na região metropolitana. Seguimos aqui com o SBT Rio Grande, 12h, 12 minutinhos, hora de falar da previsão do tempo. Olha, eu quero saber mesmo quem passou a madrugada acordado para ver o eclipse da Lua. Stael Cias, conta pra gente, minha amiga. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Bom dia. Bom dia, Chemali. O eclipse da Lua, eu lembro que por volta de meia-noite e pouquinho, começou a dar uma abertura. O domingo foi bem coberto aqui, né? Sim. Como é que ficou em Porto Alegre, nossa região, Stael? O interior do estado, principalmente a fronteira oeste, o tempo ficou mais aberto e colaborou realmente para que as pessoas pudessem visualizar esse fenômeno muito bonito, que agora, se não me engano, só em 2025 vai voltar a ocorrer. Então, tivemos belas imagens da madrugada. Ficou com esse aspecto avermelhado, aí recebe esse nome de lua de sangue, e realmente foi muito bonito para quem pôde acompanhar. Eu confesso que eu estava dormindo, me preparando para o dia de hoje, mas realmente as imagens são lindas, imagens da fronteira oeste, imagens do interior que a gente recebeu, e realmente mostram esse fenômeno muito bonito. Aí ficou a fronteira oeste mais aberta, né? A região metropolitana eu tentei, a gente acompanhava, site da Metsul, enfim, outros sites. A lua de sangue vai surgir e tal, só que aqui estava bem coberto, né? Bem coberto, não deu para os porto-alegrenses, para quem mora na região metropolitana, acompanhar esse fenômeno que só se repete em 25 agora. Isso, vai demorar um pouquinho para a gente ter um eclipse lunar total novamente aí para poder ser acompanhado. 2025, eu quero saber do Glauco Paza. Permaneceu acordado para ver a superlua, Glauco? Eu já estava se encaminhando ao berço com uma Stael para estar aqui, né, 100% hoje na segunda-feira. Naninha, nessa idade, 10h30 da noite, vai. Vou esperar para 2025, Stael. Tomara que venha mais cedo, que daí não tem problema, né, para ver. Né? Tá certo. Agora, não foi só a questão da lua, né? Nesse início de semana, de segunda-feira, a gente tem também a previsão do tempo e a expectativa para a primeira onda de frio. Conta pra gente, Stael, o que os gaúchos podem esperar a partir de hoje já? Chemali, a gente tem uma condição muito especial acontecendo aí nos próximos dias. Nós teremos a massa de ar polar, que é o ar gelado, que já chegou hoje. Nós tivemos 2,5 graus lá em Quaraí, na fronteira oeste. Mas o que a gente vai ter nos próximos dias é um outro ingrediente, que é o vento. O vento associado a esse ciclone com características especiais, que a gente vai trazer ao longo do jornal todo o detalhamento aí do alerta, especialmente de vento. Mas além do vento trazer riscos, ele vai trazer um impacto importante na sensação térmica. Até muito tem se falado, sempre quando a gente fala de frio, começam a surgir as notícias aí duvidosas pela internet, se fala em onda histórica. Não vai ser histórica. O que vai ser histórico, que a gente pode até chamar de histórico, é a sensação térmica, porque a temperatura de manhã e à tarde, nesta terça-feira, estará baixa, e com a força do vento, quem estiver na rua, olha, ele vai ter que estar bem agasalhado, porque o vento tem essa característica, ele rouba calor do nosso corpo e faz a gente sentir muito mais frio do que realmente o termômetro registra. Então, terça e quarta-feira não serão dias no termômetro, a gente não vai registrar marcas tão baixas, extremas de temperatura. Por exemplo, não deve ter marca negativa, temperatura, mas com o vento a sensação térmica fica baixa. Vamos colocar aqui um mapa de vento até para mostrar que o vento associado a esse ciclone, o que ele faz? Ele vai lá no Polo Sul, pega o vento, o ar gelado do Polo Sul e espalha por grande parte do Brasil. A gente tem aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Argentina. Veja aqui a região centro-oeste, sudeste. Então esse ar gelado de sul, sudeste vai jogar todo esse ar frio nessas regiões e vai provocar uma queda forte da temperatura. Só que aqui no Rio Grande do Sul tem chuva, tem instabilidade, muitas nuvens, o que acaba fazendo com que a temperatura nas madrugadas não baixe tanto e durante as tardes não consegue passar de 10, 11 graus. Agora tu imagina, 10, 11 graus com vento de 80, 90 km por hora. Sensação é de 2, 3 graus ao ar livre. O vento atravessa o poncho do gaúcho, né? Não tem como, né? O pessoal da fronteira da campanha, né? Já habituado a usar uma roupa já protetora. Na cidade a gente vê mais a japona, né? Os casacões agora na fronteira, até o poncho, né? É o pala?
o Pala, né? O Pala, o Poncho, a gente está acompanhando com a Estael aí, Caxias, né, Estael? O pessoal já está encolhido. Céu azul, mas não se engane. Hoje o céu fica limpo em Caxias do Sul, mas amanhã o tempo vai ficar fechado. Tem chuva. E aí, Chemali? Chuva, temperatura muito baixa, vento, todas essas condições amanhã, da tarde para a noite, no começo da quarta-feira, trazem as condições para que tenhamos ou precipitação invernal, que é aquela chuva congelada que a gente chama, ou mesmo evento de neve. O que os modelos atmosféricos que a gente tem analisado aí desde a semana passada, até eu comentei na redação na semana passada, olha gente, semana que vem pode ter neve, mas não vamos segurar a informação porque a gente tem que atualizar. Então a projeção que a gente tem hoje é para aquelas áreas de maior altitude, é São José dos Ausentes, é Bom Jesus, é Cambará, uma possibilidade maior até eu diria lá para Santa Catarina, eles estão sempre competindo com a gente e ganham nessa briga da neve, então São Joaquim, Irupema, Bom Jardim da Serra acaba tendo uma possibilidade melhor. E aí se alguém quer saber do horário, olha, amanhã da tarde para a noite até o começo da madrugada de quarta-feira será um período favorável à precipitação invernal ou mesmo algum evento de neve. Não se vê, por enquanto, Chemali, nada de acumulação. Lembrando do ano passado que a gente teve aquele espetáculo lá em São Francisco de Paula. São Francisco foi lindo, né? Em princípio, a gente não vê esse cenário, mas a neve é um fenômeno complexo de se prever, então a gente vai ficar atualizando aí em todos os turnos esse prognóstico. Amanhã aqui no jornal também a gente vai trazer mais informações. E só para mostrar aqui a imagem de satélite, a gente já consegue ver que esse giro associado ao ciclone, o ciclone se formou, se afastou um pouco do continente e agora começa um movimento em direção ao Rio Grande do Sul e por isso vai trazer de volta as nuvens, a instabilidade, a chuva e o vento, que todo esse combinado aí de fatores vai trazer muita sensação de frio na terça e na quarta-feira. Então, aquele casaco que a gente ainda não usou esse ano, iremos usar amanhã e quarta-feira, porque realmente com vento a sensação vai ser de muito frio. É um combo completo de inverno, né, Glauco Paz? Estael com mais de um mês de antecedência, né, minha amiga? Exatamente. O inverno é 21 de junho, né? 21 a de entrada junho. do inverno, então a gente está hoje 16 de maio. 16 de maio. Um mês antes, né? 40 dias antes praticamente. Mas nós temos relatos de oportunidades que em maio nevou, né? Então já não aconteceu. É totalmente fora. Não assim, é totalmente fora. Então eu acho que é uma possibilidade. Agora, esse vento que eu tô vendo aqui pela janela é muito chato. A sensação térmica, ela cai muito, né? Vamos saber com quem está enfrentando o vento de verdade na rua, está sentindo na pele, porque a gente está aqui no estúdio, né? O Glauco está na redação. Vamos pra rua conversar com a Gabi. Não, eu não vou pra rua, sei que o assunto da Gabi hoje era pesado, a gente agora vai dar uma aliviada. Conversar sobre a sensação, minha amiga. Como é que tá o clima na rua agora? Tá protegida, né? Mas tá friozinho, Gabi? Sabe, ô Chema, Estael, Glauco, sabe aquela coisa do cangote? Aqui, ó. Por mais que eu esteja aqui com os meus pelos em volta, tentando esquentar o meu pescoço, vem um ventinho que entra aqui. Estael, pelo amor de Deus, conversa com o São Pedro. Tive que até prender o cabelo. Porque tava aqui, ó, já senti o vento. Parece que assim, ó, foi psicológico. O Céu falou do vento, o vento começou. Vi muita gente. Aqui acho que eu não consigo mostrar direito, né, Cris? Eu não sei, mas tem muita gente passando lá na esquina, todo mundo encarangado. Botando assim, ó, casacão de lã. Vi uma senhora colocando uma manta assim, meio por cima. Eu tô meio de uma... Como é que fala mesmo essa roupa que eu esqueci o nome aí que vocês estavam falando, ó. Me esqueci, um poncho, um pala? Esqueci, mas tô meio que bem... Um pala fashion. Isso, um pala fashion. Um palinha mais moderno de berê, da berê, pois é, mas aqui, ó, tô com as mãos congeladas, ponta do nariz congelado, isso que tá 14 graus. Não é muito, né, 14, baixo, se a gente for falar, né? 14 no termômetro, né? Mas a sensação... Exato, Glauco. O problema é o termômetro e os cangotes aqui, ó. Amanhã eu vou ter que vir de manta. Agora me diz uma coisa, imagina Guilherme Roquete, como é que não tá, né? Nós vamos falar com ele agora, tá ao vivo, tá posicionado aí o Roquete, porque a Gabi tá, né, com o poncho fashion, tem um pouco de cabelo. Vamos conversar agora com quem não tá com toda essa proteção, mas tá encarando bem, né? Tá no solzinho ali, lagarteando. Hein, Roquete? Pois é, Chemali, tô bem posicionado aqui no Parcão, né? A avenida aqui atrás, movimento, pessoal circulando e tem sol, tem bastante sol sim. Agora, esse ventinho que vocês estão vendo aqui, esse aí, ele incomoda um pouco.
porque a sensação térmica, ainda que deve estar por aqui aí cerca de 13, 14 graus, a sensação é de que realmente a gente está num dia mais frio, daqueles que está 8, 9, não é uma sensação de um dia de 14 graus. Se tivesse 14 graus eu estava bem tranquilo. Agora amanhã eu vou pedir licença porque eu vou querer a minha jaqueta, não vai dar só com esse casaco aqui não. Pega o chapéu, ô Chamali, dá o chapéu, aquele chapéu, sabe, da orelha. Tu sabe, eu falei na sexta-feira, o pessoal que acompanha de segunda a sexta o Rio Grande, eu disse que eu ia trazer o meu gorro do Chaves, né? Não veio ainda, gente. Amanhã eu vou trazer. Vou compartilhar com o Guilherme Roquete, vou me compadecer do Roquete. Traz pra mim. Nessa manhã fria aí, Roquete. Vai usar aí pra se proteger. A gente vai agradecendo pro Roquete, pra Gabi Lerina. Vão estar aí, né, com outras situações. Já a gente volta a conversar com eles. Agora, Estael citou a questão da neve. A gente, logo quando fala em neve, aciona o nosso caçador de neves oficial. Até porque tem neve no nome, né? Pelo menos para nós. Tô falando do Guilherme Fadanelli, ou Fadaneve. Tá ali com a gente já tá aqui, ó, bem posicionado, né? Um sobretudo ali por cima, manta. Guilherme Fadanelli, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Oi, Chamali, bom dia. Tu viu que eu até preparei um cenário aqui atrás de mim, ó. Bonito. Cenário de outono, cara. Exatamente. Agora, tudo isso, Chamali, pra dizer que foi difícil acordar hoje de manhã, viu? Quem acordou cedinho ali por 6h30 da manhã, olhou pela janela aqui em Caxias e estava tudo encoberto. E aí ficou naquela dúvida, será que vai chover de novo ou esse tempo vai abrir? No fim, abriu. Mas a gente tem imagens para mostrar do amanhecer hoje em Caxias do Sul, amanhecer que os termômetros de rua estavam marcando apenas 5 graus. E durante toda essa manhã, Chamali, os termômetros aqui de Caxias não chegaram aos 10 graus. Nesse momento a gente tem 9 graus de temperatura, a sensação térmica de 7 e tem um ventinho gelado, que nem aqui no sol onde eu tô, dá para aliviar essa sensação de frio que a gente tem aqui em Caxias. Agora, muita gente bem agasalhada hoje pela manhã no centro da cidade. Muita gente também procurando um solzinho, caminhar na calçada, ir para o trabalho, onde tinha sol, para tentar se aquecer um pouquinho. Até queria tirar uma dúvida com a Estael para saber se esse aqui, essa madrugada de hoje, esse início de dia também, foi o mais frio do ano, Estael, ou a gente teve temperaturas mais baixas já esse ano? Já tivemos temperatura até com alguns décimos negativos ali na região dos Campos de Cima da Serra, mesmo em Caxias do Sul. Mas, de fato, hoje a gente tem o ingrediente vento. Amanhã nós vamos ter o vento mais forte, amanhã e principalmente no começo da quarta-feira. Então, em termos de sensação de frio, o frio mais forte desse ano em termos de sensação e necessidade de agasalho está para acontecer nas próximas 48 horas. Então, amanhã nem o sol vai aliviar, porque amanhã vai estar o tempo fechado, tem essa possibilidade de chuva e aí a umidade com o vento, com a temperatura baixa, realmente vai pedir um agasalho mais pesado e a gente vai ficar encolhido, não tem jeito. Tá certo. E o Fadanelli tá bem protegido por aí em Caxias do Sul, ao vivo. Já a gente vai saber se o Fadanelli realmente já começa a ir atrás da neve durante essa noite, essa madrugada. A Estael Cias retorna também, eu vou agradecendo ao Fadanelli. Fica aí, posiciona. Qualquer nova informação a gente aciona. A Estael, vou agradecer a Estael porque já tem informações sérias, gente, sérias, de um ciclone, né, que se aproxima, ventos muito fortes. Informação completa em seguidinha com a segunda parte da previsão do tempo aqui com a Estael Cias. Nós seguimos por aqui no SBT Rio Grande. Agora, um caso que parecia resolvido voltou à estaca zero. 5 anos depois da morte de uma adolescente grávida lá em Alvorada, o principal suspeito, denunciado e que virou réu pelo crime, foi absolvido pelo Tribunal do Júri. Quem tem as informações acompanha os desdobramentos. Guilherme Roquete, eu lembro bem desse caso, acompanhei essa reportagem lá no início e agora conta pra gente o que aconteceu na sentença no Tribunal do Júri, Roquete. Pois é, Chamali, o suspeito então foi inocentado. A Mariana Freitas Rodrigues, ela tinha 17 anos então na época do crime. Ela estava grávida, já tinha quase 9 meses, quando foi então baleada pelo namorado. Por quê? Porque ele não aceitava que ela tivesse esse filho. Ele não aceitava a gravidez da Mariana. Ela foi submetida então a uma cesariana às pressas. O bebê, na época do crime, ele foi salvo, mas a Mariana não resistiu. O crime aconteceu no dia 10 de maio de 2017 e, na época do crime, o namorado tinha, então, 18 anos de idade. Agora ele está um pouquinho mais velho.
Ele foi preso, então, na época, mas agora, então, ele está solto, né, depois de 5 anos preso. Por quê? Porque, como eu disse, a justiça entendeu que este rapaz não seria, então, o criminoso. E agora foi absolvido depois de 18 horas de julgamento. Sem um culpado pelo crime, a gente conversou com o pai da Mariana, que pede por justiça. Vamos ouvir. Fiquei sabendo que a promotoria meio que não concordaram com o júri, né? Eu acho que se prender um cidadão que foi acusado, né? Foi a principal, como é que eu vou dizer, a principal suspeita, né, de ter assassinado a minha filha. Se prenderam há 5 anos atrás, como é que deram liberdade agora? Como é que foi aparecer prova, né? Que deve ter aparecido, né? Porque eu fiquei sabendo até, apesar desse julgamento, através de uma amiga da minha filha. Uma amiga dela que me falou, que era a coleguinha da escola. Que nem, não me avisaram nada, que ia ter audiência ou dia nada, para me chamar para depor. Isso aí que eu penso, né? Pois é, Chemali, e o Ministério Público não ficou contente com essa decisão da Justiça, disse que está estudando, então, medidas, qual recurso vai poder tomar, inclusive, né, se a primeira instância, ela deu, então, a sentença como inocente, ele pode, o MP, então, recorrer à segunda instância, ao Tribunal de Justiça, porque os promotores não ficaram satisfeitos e estudam agora o que vão fazer. O pai da Mariana, ele disse que a jovem, ela era muito estudiosa, se dividia aí entre os estudos e os cuidados com a avó, que era cadeirante, e sonhava em abrir o próprio negócio. Ela queria abrir uma pet shop. Vamos ouvir o que nos disse mais uma vez o pai da Mariana. Até uma dor só de se lembrar, cara. O sonho dela era ter uma pet shop dela. Até, no entanto, aí ia nascer minha netinha, eu ia ajudar ela a pagar um curso para banho tosa, que ela tinha muito sonho de abrir uma pet shop para ela, né? Gostava muito de animaizinhos, tudo, da natureza, de planta, de tudo. Nunca me incomodava nas obras, ia nas obras, me levava lanche nas obras, quando era perto de casa, tudo. Eu criei ela desde os 2 anos, né, quando me separei da mãe dela. Né? Tá aí, o desabafo de um pai, o desabafo de alguém que luta por justiça, porque no início do crime, né, houve um investigado que virou suspeito, que foi indiciado, que foi denunciado e que virou réu. E que agora foi a julgamento. E nesse julgamento, Roquete, Tribunal do Júri, crime contra a vida, Tribunal do Júri com jurados, ele foi inocentado, ou seja, perante esse tribunal, perante a justiça, o trabalho da polícia e do Ministério Público foi sem efeito. Eu lembro muito bem dessa história, Roquete, lá em maio de 2017, quando a minha equipe se deslocou para Alvorada, havia aí a notícia de uma tentativa de feminicídio, e aí eu fui ao hospital, conversei inclusive com a obstetra, fez uma cesariana de urgência, extrema urgência, conseguiu salvar a vida, né, do bebê, mas infelizmente a Mariana não resistiu aos ataques, né? Enfim, a toda a violência que ela sofreu. Conversei com a avó materna, com a família, estavam todos muito abalados. E o que se dizia? É que o namorado não aceitava a gravidez, não aceitava esse filho. Teria saído com ela na noite do crime e aí aconteceu tudo isso. Glauco Paz, difícil fazer uma avaliação diante do que a justiça acatou como inocência, né, Glauco? Mas é uma investigação que parte agora da estaca zero. Quem é o autor desse crime, Glauco? Até porque tem um pai que está à procura de resposta. Afinal de contas, a responsabilidade é de quem? Porque morreu a filha e a única boa notícia é que o então bebê conseguiu ser salvo, hoje está com 5 anos, né? Isso. Deve ser a recordação que o pai leva da filha de maior valor, mas eu tenho certeza que justiça é uma coisa que ele ainda aguarda, né? Tá aí o caso que aconteceu em Alvorada, né, em maio de 2017. É muito curioso esse caso. Eu lembro bem a fundamentação da polícia, Roquete. Os indícios, as provas eram realmente de um inquérito robusto, indiciado, o Ministério Público aceitou a denúncia e a Justiça acatou a denúncia, virou réu. E aí aconteceu no julgamento. Eu não estou aqui para criticar os jurados ou a Justiça, mas é muito curioso isso que acontece. Alguém que foi ao Tribunal do Júri e é inocentado nessa situação, Roquete.
Pois é, Chemali, e essa menina, que tem 5 anos, ela hoje está sendo criada, então, pela avó. Porque é lógico que agora ela ficou sem a mãe e o pai, com certeza, né, estava naquela situação toda, ainda preso e agora, então, inocentado. Mas o fato é que se ele não aceitava a gravidez, hoje, de fato, ele tem uma filha, né, e vai precisar assumir com as responsabilidades. Agora, Chemali, impactante a entrevista do pai, né, que disse ali no finalzinho: eu crio ela desde os 2 anos, pois agora passou para a avó a criação da neta, filha da Mariana. Tá aí, essa é uma situação também, uma questão familiar, que a justiça tem que estar atenta, né? Conselho tutelar, fica aqui o nosso destaque com relação a isso. Seguimos acompanhando o recurso do Ministério Público, porque é um caso que chama muito atenção, né? Perante a justiça, não foi um feminicídio. E aí fica a pergunta: quem matou a Mariana? A justiça precisa dar uma resposta, né? Se vai retroceder na investigação, se vai usar o Ministério Público, os operadores do direito, a resposta precisa ser dada para esse pai, para essa família, para a sociedade gaúcha. Quem matou a Mariana? É a pergunta que está no ar e, por enquanto, sem resposta. Agora, Glauco Paza, se lá em Alvorada a justiça, né, acredita que não foi um feminicídio, que foi um crime contra a vida, não relacionado, né, à questão doméstica, de violência doméstica, aqui na capital a situação é diferente. E é um crime mais recente. O novo registro de feminicídio em Porto Alegre. Já são 36 mulheres que perderam a vida somente nos primeiros 4 meses do ano. Trago os detalhes, isso aí, os primeiros 4 meses do ano em todo o território gaúcho. 36 mulheres, esse caso, Zona Leste da capital gaúcha, Glauco. E nós não podemos considerar que são só números, são vidas. De maneira nenhuma. E neste caso aí, nós estamos falando de Gisele Olabarriaga, de 49 anos, uma publicitária que foi morta a facadas pelo companheiro no começo da manhã de ontem na Zona Leste aqui da capital. O agressor, de 35 anos, fugiu do local, mas se apresentou à polícia depois. Agora, presta atenção, ele já usava tornozeleira eletrônica por crimes como tráfico e tentativa de homicídio. E a mãe dele foi quem ligou para a Brigada Militar para comunicar o crime. Por quê? Porque este agressor pediu ajuda ao se dar conta da situação. Segundo a Brigada, ele teria desferido golpes de faca contra a esposa durante uma briga por volta das 6 horas, numa residência do bairro Aparício Borges. E de acordo com o delegado plantonista que atendeu a ocorrência, este agressor se mostrava confuso, disse que tinha consumido drogas. Bom, o fato é que é mais uma morte. O casal estava junto desde 2021, não havia registro de violência doméstica, mas há o relato aí de parentes, de testemunhas, de que era uma relação conturbada. Muitas idas e vindas, e o resultado, mais uma tragédia. Mais uma morte, mais um feminicídio, que a gente não pode considerar que seja mais uma apenas, né, Chemali? Agora, é mais um covarde, Glauco Paza, que se esconde ou tenta encontrar um álibi, uma justificativa, né, falando do consumo de drogas. Quer dizer, a gente sabe que é um potencial. Agora, quem tem vontade, quem tem a essência criminosa, se experimentar uma droga, a bebida alcoólica é uma droga liberada e que muitas vezes está inserida nesse contexto de violência doméstica, não deixa de ser uma covardia, né, meu amigo? Eu acho assim, esse tipo de ocorrência, a própria violência no trânsito, quando alguém bebe e vai dirigir e comete um crime e mata uma outra pessoa, mas eu sou viciado. Gente, não pode eximir da responsabilidade. E os números que você mencionava, Chemali, olha só. Até abril deste ano, você falou, 36 mulheres vítimas de feminicídio. Em 2021, 95. E em 2020, 80. Agora, falar em número, este número dói mais ainda. 2 filhos deixa esta vítima de feminicídio. 2 pessoas que vão crescer com isso, sabendo que estão sem mãe por um caso de violência, que é uma aberração, né, Chemali? Sem dúvida, é o que mais marca nesses casos, né? Quando a vítima tem a família, a questão dos filhos, todos os sonhos pela frente, uma profissão, né? Uma rotina, e tudo acaba sendo aí interrompido
por conta da intolerância, por conta da questão da posse, dos ciúmes, do consumo de álcool, do consumo de drogas, e os números vão se avolumando. Se a gente seguir e tomara que os números acabem reduzindo ao longo do ano, o nosso desejo é que não aconteça mais. Mas isso também é quase uma utopia, né, Glauco? Mas é por isso que a gente traz aqui, para que as mulheres que passam por situações semelhantes tenham a coragem de buscar a polícia, buscar o Ministério Público, enfim, buscar os agentes de proteção, a Brigada Militar, as patrulhas Maria da Penha. Denuncie, não se cale diante de uma possibilidade de violência que pode ficar no verbal, no emocional, no psicológico, mas que muitas vezes vai para o físico. E quando vai para o físico, a chance de perder a vida, ela se transforma em algo concreto, né, Glauco Paz? Exatamente. São famílias que são afetadas, não são apenas as vítimas, tá? Tem as outras vítimas, o efeito colateral que essa violência gera, né? Sem dúvida nenhuma. Tá aí, a polícia vai avançar nessa situação e nós seguimos por aqui acompanhando, aqui no SBT Rio Grande. Agora, meio-dia, 37 minutos. Vamos voltar a falar de previsão do tempo. E agora? Stael Cias, minha amiga, retorne para a gente falar desse ciclone extratropical e subtropical, né? Alerta de vento, de potencial de neve também. Nada do que o gaúcho já não esteja acostumado, mas antes de começar o programa, você falava ali, né, em mais de 20 anos de trabalho com meteorologia, com previsão do tempo, essa previsão assusta, né, Stael? Por quê? Preocupa porque é um cenário muito especial, muito diferente do que a gente está acostumado. E olha, que hoje eu falo aqui não só eu, Stael, técnica meteorologista, mas em nome da equipe da Metsul, que incansavelmente, desde a semana passada, tem revisado. A cada 6, 8 horas a gente tem uma saída nova de modelo atmosférico, Sim. que é a ferramenta que a gente utiliza. E mais, a gente utiliza várias ferramentas. Então é modelo europeu, canadense, alemão, modelo WRF de alta resolução, que consegue dar o detalhamento das condições atmosféricas e meteorológicas. Então, assim, é com muita responsabilidade que a gente vem aqui fazer esse alerta, porque a gente sabe do impacto que isso pode trazer à população gaúcha, que confia nas nossas previsões. Nosso trabalho, ele é técnico, não é achismo, é realmente um trabalho técnico e principalmente de muita responsabilidade. A gente descontrai quando dá para descontrair, quando é sério mesmo, né? Não é alarmismo, é para reforçar o alerta, né, minha amiga? É informação. A gente sabe que as pessoas se assustam, ficam preocupadas. Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas trazem essa ansiedade para a gente. Mas o que a gente tem de informação importante para trazer? Primeiro, por que é especial este ciclone? Primeiro, a sua intensidade. Geralmente é um dado técnico, mas geralmente um ciclone abaixo de 1.005 milibares já é considerado um ciclone com uma certa intensidade. Agora, esse chega a 986 HPAs, que seria a intensidade correspondente a um furacão categoria 1. Então, ele já tem uma sua intensidade, a sua formação com uma característica de furacão. E aí, proporcionalmente a isso, preocupa a condição do vento. Outra característica especial deste ciclone. Geralmente, os ciclones se formam próximo à costa e depois se afastam para alto mar. Isso aconteceu ontem. Só que hoje, ao longo da segunda-feira e da terça, ele vai se fazer o movimento contrário. Ele vai se movimentar do oceano em direção ao continente, ou seja, vai se aproximar da costa. E aí é que está o perigo, o risco, e que nos surpreende que nesse momento do ano, no mês já de frio, a gente teve o Catarina lá em março, mas era final de verão, então o oceano ainda estava quente, a gente ainda tinha características de transição, mas em um mês de maio, ter esse tipo de formação, com essa intensidade, com esse movimento, realmente surpreende o que a gente tem de conhecimento de meteorologia. E aí, na medida em que se aproxima também a força do vento. E o que a gente tem de detalhamento do vento? As áreas de maior risco na terça-feira. Atenção, zona sul do estado, Costa Doce, então vamos falar algumas cidades, Jaguarão, Chuí, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, São Lourenço do Sul, Camaquã, Tapes, região de Pelotas, Morro Redondo, Capão do Leão, todas essas áreas, Piratini, Pedro Osório, Tavares, Mostardas, Capão da Canoa. Isso durante a tarde, já no começo da manhã, mas ao longo da tarde e da noite da terça-feira o vento se intensifica. Também área de Encruzilhada do Sul, Caçapava do Sul, próximo a Bagé. Nessa área em Lilás, rajadas aqui na casa de 80 a 100 km por hora. Mais próximo do sul da Lagoa dos Patos, até 120, 130 km por hora, alguns modelos projetam. É vento muito forte e não são rajadas de curta duração, porque a gente tem que imaginar o ciclone como uma estrutura de muitas horas seguidas de vento forte, por isso que a gente fala da sensação térmica muito baixa. E aí no próximo mapa, se a Lili puder colocar aqui,
A projeção para a Grande Porto Alegre, região metropolitana, vai sentir mais. Aqui a trajetória, todo o movimento do vento, essas áreas em vermelho e lilás, mostram de terça para quarta-feira as áreas, como é que o vento vai se movimentar. Começando mais forte, então, na terça aqui e depois passando pela região metropolitana em direção à Serra, no final da terça-feira, amanhã à noite e no começo da quarta. Então, Grande Porto Alegre, Chemali, vai sentir o vento mais forte no comecinho da madrugada de quarta-feira. Áreas do sul da região metropolitana, Viamão, Eldorado do Sul, essas áreas mais próximas aqui à Lagoa dos Patos, podem ter o vento mais forte até na casa de 100 km por hora. Outros bairros de Porto Alegre, na faixa de 80, 90 km por hora, que não é pouca coisa. Não, mas é pouca coisa. Como eu falei no início, né, é um fenômeno com características especiais, diferentes, que a gente está aprendendo com ele. Então, poderemos ter surpresa também na sua trajetória e na força desse vento. Então, tem que acompanhar os nossos alertas de curto prazo, os alertas das autoridades, porque toda essa faixa leste aqui, Chuí, Zona Sul, Costa Doce, Litoral, Serra e mesmo Litoral Norte são áreas de grande risco de vento. Agora, Stael, tu falasse que o ciclone vai fazer uma espécie de efeito bumerangue, né? Ele foi para o oceano e agora ele está retornando. A gente tem imagens do Litoral Norte, imagens de Imbé agora pela manhã. Né, imagens aí, ó, já de um vento chegando, balançando bastante as árvores. Sim. Já é o retorno desse ciclone. Já é o retorno desse ciclone. Ontem também nós tivemos imagens da Praia do Cassino, onde o mar já invadiu a areia. Já começa a ter os efeitos também. Ressaca, né? Exatamente, que a gente fala muito do vento no continente, mas para quem está no litoral, atenção para a ressaca marítima, que também poderá ocorrer nos próximos dias. Falando de hoje à tarde, Chemali, em termos de condição atmosférica no continente, isso aqui é a previsão para terça-feira. Então, para amanhã, a gente fez um mapa especial com as rajadas de vento para detalhar mais para quem está acompanhando em casa. Questão da Lagoa, né? Pelotas, zona sul do estado, 120 quilômetros. E olha a temperatura, Chemali, 10 a 12 graus o dia todo, muito frio. Vento forte e possibilidade de chuva. Nas áreas da serra ali de Canguçu, Morro Redondo, Pinheiro Machado, alguma precipitação invernal sob essas condições pode acontecer. Neve granular, porque vai estar muito frio, tem vento e tem chuva. Então, muito agasalho amanhã será necessário. Santa Maria, temperatura entre 8 e 11 graus. Também um dia gelado no coração do Rio Grande, 70 km por hora. Venta menos lá em Santa Rosa, 60 km por hora, com temperatura também baixa, lá não chove, temperatura entre 7 e 13 graus. Uruguaiana também, previsão de tempo um pouco mais aberto, com 8 a 14 graus. Região metropolitana, aqui Novo Hamburgo, com 11 a 13 graus, 90 km por hora. No Vale dos Sinos, por estar uma região de vale, geralmente sente menos os efeitos do ciclone, mas isso não quer dizer que não vai ter vento. Vai ter vento, mas comparado a outras regiões... Acaba fatiando o ciclone em função dos morros, né? A passagem do vento, ela é fatiada. Assim, isso, e acaba atenuando um pouco. Porto Alegre nos próximos 4 dias, então, para a gente ter uma ideia de como vai se comportar aí a condição da temperatura, do tempo. A previsão, então, hoje à tarde, 15 graus com céu nublado. Amanhã, instabilidade traz muitas nuvens, sensação de frio, porque tem vento junto com essa temperatura baixa. E aqui a previsão para quarta-feira de tempo fechado e instável, com 11 a 16 graus. E na quinta-feira o tempo começa a ter alguma melhora, mas veja, a temperatura praticamente não muda. A quinta-feira já o vento não significa risco, mas ele continua interferindo na sensação térmica. Então a quinta-feira o vento é mais fraco, mas ainda, olha, vai nos exigir um agasalho porque vai fazer bastante frio. Então, Chemali, assim, a recomendação é as pessoas ficarem atentas, terça e quarta-feira os dias de maior risco e procurar se abrigar em lugar seguro aí, diante dessa condição de vento forte, porque realmente os modelos, aí a maioria deles, aliás, todos os modelos atmosféricos estão indicando uma condição de risco. Portanto, aí, Stael Cias, terça e quarta-feira, né, Glauco Paz, o vento mais intenso na nossa região, região metropolitana, região sul do nosso estado, Costa Doce também, né, Stael? E essa questão do ciclone, desculpa, Glauco, ela permanece até quando, Stael? Até quinta, sexta, começa de quinta a perder sexta força? Começa a se afastar do continente, Não, prestar atenção, porque tem todo aquele efeito que vem junto com o vento, né? A questão da energia elétrica, semáforo, eu tenho certeza que a gente vai ter problema e aquele mais intolerante, aquele nervosinho, sabe? Começa a buzinar e já causa aquele tumor, enfim. Vai ter, não adianta. E já fica aqui o nosso, o Glauco lembrou bem, já fica aqui o nosso alerta às companhias de energia elétrica que reforcem as suas equipes. Muito provavelmente vamos ter algum transtorno no fornecimento em função dessa passagem do vento aí, vento mais forte do ciclone.
próximo do território gaúcho. Stael Cias, obrigado. Amanhã retornamos aqui? Retornamos amanhã ao vivo no estúdio com mais detalhes. Perfeito. Bom trabalho, Stael, a todo o time lá da Metsul Meteorologia. A gente segue aqui com o SBT Rio Grande, agora meio-dia, 46 minutos, 15 graus na capital dos gaúchos. O recado importante de um grande parceiro nosso: aproveitar a vida ao lado de quem se gosta, fazendo o que nos faz felizes. É uma opção que faz tudo valer a pena, não é mesmo? E é para usufruir sempre das coisas boas da vida que ter saúde é fundamental. Para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, eu tenho uma dica: o Plano de Saúde da IBCM. São mais de 90 anos cuidando das famílias gaúchas com profissionalismo e carinho. A IBCM oferece odontologia, muitas especialidades médicas, além de fono, físio e terapias diversas. E para tudo ficar ainda melhor, com a IBCM você não tem taxas de consultas e nem de exames. Assim, você sabe o valor certinho que vai pagar. Celebre a vida todos os dias. Cuide já da sua saúde. Então ligue agora mesmo para 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Hora de esporte aqui no SBT Rio Grande. Bola rolando. Matheus Schenck entra em campo vestindo a camisa. Qual é o número hoje? Eu sempre usava a 5, né? Volantão. A 5, com todo o talento. Meu Deus do céu. Com todo o talento. Agora, Schenck, boa tarde, bem-vindo ao SBT Rio Grande. Glauco Paza mais uma vez. A gente sempre descontrai porque o esporte é isso. É brincadeira, é diversão, é cultura, mas o assunto inicial é um tanto quanto indigesto e grave, né, Matheus Schenck? Pois é, Chemali, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, Glauco, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui no SBT Rio Grande. E sim, né, infelizmente a gente tem que confundir, entre aspas, esses assuntos entre esporte e polícia, né? A gente tem as imagens aí desse caso de denúncia do Edenilson contra o jogador Rafael Ramos, do Corinthians, lateral português, que teria dito que o Edenilson, né? Pois é. O que eu vou te dizer, Glauco Paza? De novo. E eu vou te perguntar uma coisa só, Glauco Paz. Vai dar em alguma coisa? Ontem eu até postei 2009, Maxi Lopes do Grêmio, Eli Carlos no Cruzeiro. Verdade. 2005, de sábado, naquele jogo em São Paulo. É tanto tempo que a gente ouve a mesma coisa, presencia a mesma coisa, denuncia a mesma coisa e as coisas parecem que não saem do lugar. Infelizmente, me parece que aí, pelo que está posto, é uma palavra contra a outra. O Edenilson diz o seguinte: foi chamado de macaco. Uma clara demonstração de injúria racial por este jogador no lateral português do Corinthians, que diz o seguinte: não, eu não chamei ele, nada disso, ele entendeu mal. Bom, o fato é que virou caso de polícia, muita manifestação, principalmente em redes sociais. O Edenilson só se manifestou através de uma publicação, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar. E tem uma condenação prévia do jogador do Corinthians. Mas a polícia está atuando. Vamos esperar a investigação. Ao que tudo indica, a relação de mal-estar, que aconteceu inclusive dentro de campo, dá a entender que houve essa injúria. Mas quem somos nós, né? Eu condeno toda e qualquer tipo de injúria racial, tá? Vamos partir disso aí. Futebol é uma coisa, crime é outra, né, Schenck? Pois é, a nossa equipe conversou hoje cedo, Glauco, com a Ana Caruso, delegada que está responsável por esse caso, e ela começa falando justamente sobre essa diferenciação que a gente tem que fazer entre o que é racismo e o que é a injúria racial. Vamos ouvir. O racismo, ele consiste em segregar, né, um ser humano, não deixar ele, em razão da cor, participar de algum evento, entrar em algum lugar, obter algum emprego, né? A injúria racial, ela é a ofensa, né, em razão da cor, né, ou da etnia da pessoa. E realmente foi proferido contra uma pessoa só, não foi contra a torcida toda, né? Se fosse chamar todos os torcedores colorados de macaco, aí a gente estaria diante do crime de racismo.
Portanto, essa é a diferença, né? O crime de injúria racial, ele é afiançável. O jogador pagou R$10 mil em espécie. Isso é importante destacar, né, Glauco? O jogador teve que esperar detido no Beira-Rio até chegar o dinheiro vivo. Chegou uma maleta com dinheiro ao Beira-Rio com emissários do Corinthians. E essa é uma situação, Glauco, que eu estou muito curioso por saber os detalhes, porque o atleta, o Rafael Ramos, vai continuar jogando. Ele já está na Argentina, amanhã o Corinthians encara o Boca Juniors. Então é como se a vida seguisse normalmente. Mas não segue, né, Glauco? Pois é, eu estava lembrando daquele torcedor, por sinal, torcedor argentino do Boca, que fez gestos de macaco. Recentemente, né? Isso, exatamente. Faz nem um mês. E foi pago a fiança, e aí eu fui atrás da informação, porque o STF considera que hoje a injúria tem o mesmo peso do racismo, seria inafiançável e também não teria prescrição. Bom, aí vem a informação de que cabe ao delegado a interpretação, e neste caso, entendeu o delegado plantonista, que é o meu vizinho, Carlos Butarelli, um abraço para ele, de que era passível de pagamento de fiança. Foi pago R$10 mil, como falou o Schenck, né? E foi liberado o jogador. Assim como aconteceu no caso do torcedor argentino. Mas a gente continua aqui batendo o pé. Se é crime, tem que ser averiguado com o máximo de rigor, né, Schenck? E a gente... Falando em crime, Schenck e Glauco, e também pegando o gancho do delegado Carlos Butarelli, que estava na delegacia do torcedor no estádio Beira-Rio no último sábado, fez esse plantão, conversei com ele por telefone hoje de manhã, e o delegado foi bastante atacado nas redes sociais. E aí também há um limite entre o ataque, né, os xingamentos e uma possível ameaça. O delegado disse que, por enquanto, não chegou a esse ponto, mas foi bastante xingado e atacado nas redes sociais por torcedores do Corinthians. É que aí já se mistura tudo. Aí mistura tudo, né? Entre a atitude da Polícia Civil e a atitude do que diz a lei, né? De como a lei precisa ser interpretada e o que realmente aconteceu dentro de campo. É isso que a gente quer saber. Afinal de contas, houve ou não houve o ato de injúria racial? E até falando sobre isso, a delegada Ana Caruso, agora a gente vai chamar um novo trecho da entrevista com ela, falando justamente sobre haver muitos indícios de que aconteceu, sim, a injúria racial. Vamos acompanhar. Temos todos os indícios apontando que houve, né, o crime de injúria racial. A gente considera a palavra da vítima, a gente considera também toda a situação, né, envolvendo a jogada. Claro, tem pessoas, a gente está vendo pessoas dizendo, não, mas na hora ele teria que ter reagido. Ele também, né, foi pego de surpresa, então nós estamos trabalhando com a possibilidade de sim, da injúria ter sido perpetrada. E até sobre isso, sobre ele ter sido pego de surpresa, né, Glauco? Ele fez um post nas redes sociais, a gente tem ali, a gente pode mostrar para vocês, que é um resuminho do que fez o Edenilson na rede social, e ele termina esse post, a gente tem na tela aí, ó, ele termina pedindo desculpas por não estar preparado para reagir a algo deste tipo. Edenilson, você não precisa pedir desculpas. Você é a vítima nesse caso. Você é quem precisa ser protegido pela lei neste caso. Você não precisa pedir desculpas. A sociedade precisa pedir desculpas a este jogador e o Rafael Ramos, especialmente, precisa pedir desculpas a esse jogador. O Rafael teve, inclusive, a oportunidade de fazê-lo e não quis. Ele manteve a mesma versão de que não chamou o Edenilson dessa palavra que eu prefiro nem repetir. Então, Glauco, não é o Edenilson quem tem que pedir desculpas, né? Muito pelo contrário, ele que precisa receber as desculpas de toda a sociedade, de todo mundo. Do Corinthians. O Corinthians fez uma nota repudiando atos de racismo, mas uma nota extremamente genérica. A gente nem vai mostrar aqui. É uma nota genérica. É uma nota que diz que estamos com nossos jogadores. Bom, mas a gente não está vendo isso. O Corinthians é uma das maiores instituições do Brasil, precisa, nesse momento, ser firme também para identificar se houve esse ato de injúria racial, afastar esse jogador. Mas não, ele está na Argentina normalmente como se a vida seguisse normal e não segue. E pela postura dos advogados de defesa, né, do jogador, eles querem a perícia da leitura labial o mais rápido possível para provar que ele não cometeu esse crime. Só porque, né, eles acreditam realmente na inocência do jogador.
Inclusive, vamos, a partir de agora, até mostrar o que disse o Rafael Ramos, e também o advogado dele, né? Depois da partida, ainda na zona mista do Beira-Rio, ali onde passam os jogadores, o Rafael Ramos falou com a imprensa e disse o seguinte. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Ednilson. Já inclusive, no fim do jogo, eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, e aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei. Estados todos os esclarecimentos, então aqui não há nenhuma conduta criminosa, então todos os procedimentos foram realizados, todos os esclarecimentos prestados, então a conduta foi demonstrada, nenhum cometimento de crime. Pois acho que não dá para ficar assim. Não, de maneira nenhuma. É muito pouco ficar assim. De maneira nenhuma, não é pagando a fiança e a coisa ficar, né, perdendo a temperatura, tem que ir à frente. Até porque a gente tem... Glauco, a gente tinha falado hoje na redação mais cedo, a gente está vendo reiterados casos de ofensas racistas, de ofensas com injúria, de torcedor imitando macaco, não só no Brasil, na Argentina teve torcedor do River fazendo a mesma coisa, torcedor do River Plate jogando banana no torcedor do Fortaleza. E a gente fala aqui hoje... Amanhã a gente faz uma meia-culpa também, amanhã a gente também vai falar só do jogo do Inter contra o Medellín, e a gente acaba deixando e esquecendo e a gente abafando. Quer falar de esporte, né? Só que infelizmente, né, Glauco, esse falar só de esporte passa também para o torcedor, e o torcedor vai esquecendo, e é um jogo atrás do outro, e são 500 jogos por temporada, e são centenas de casos de racismo. Eu vou ser bem sincero, sabe o que causa isso? A impunidade. Exato. A punição atual é pecuniária, é pagar multa. Nós tivemos um caso aqui em São Leopoldo, do torcedor do Aimoré, xingando o próprio técnico. O próprio técnico, ele foi identificado e foi detido, foi para a delegacia, mas quantos casos nós vamos precisar ver para que haja realmente uma mudança de mentalidade? É pagando multa? Eu acho que não. Eu acho que não. Segundo até o Observatório de Combate ao Racismo no Futebol, são mais de 30 casos somente esse ano, 32. Né, gente? 32, né, Glauco? Para ser exato, 32 casos em 4 meses de futebol. Em 4 meses de futebol envolvendo. E aí a gente tem o período de férias, treinamento, até a coisa começar realmente a engrenar. Dá menos de 4, né, com a bola rolando. Isso. 32 episódios ou de injúria ou de racismo, o que para o pessoal que nos acompanha... é a mesma coisa. Para quem sofre na pele, é a mesma coisa. A diferença é que um é pessoal e o outro é coletivo, né, Matheus? É verdade. E só para encerrar esse assunto, você lembra no passado, né, Chamali? Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque chegou a perder pontos por conta de ofensas racistas de seus torcedores contra o Celcinho, do Londrina. E na semana do dia do combate ao racismo, sabe o que aconteceu? O Brusque foi na justiça e ganhou os pontos de volta. Não, isso aí é um absurdo. Aqui, ó, multa é muito bom para quem recebe a multa. Eu não sei quanto ele está educando esse tipo de decisão, tá? É verdade. Vamos falar de dentro de campo? Vamos lá. Afinal, vamos lá. Não parece, mas Corinthians e Inter e Corinthians foi um grande jogo. A gente tem os melhores momentos, Glauco Pazza. O Internacional pressionou no primeiro tempo e a gente vai ver quantas chances o Inter criou contra o goleiro Cássio. Essa do Bustos foi impressionante na cara do gol. Mas não pode deixar os melhores momentos, estamos sem tempo, tudo bem. Estamos sem tempo. Gols, mas Glauco Pazza, o Inter pressionou, podia ter ganho, abriu 2 vezes vantagem no placar e deixou escapar. Glauco, 4 empates seguidos. É mais para se preocupar ou é mais para comemorar que há bons momentos de futebol bacana do Inter com o Mano Menezes? Neste caso aí, é o confronto contra um grande, um candidato, inclusive. Se candidatou ao Corinthians com o decorrer do tempo, né? Me parece que está bem encaixadinho e tal. Não é uma tragédia empatar em casa. Mas acendeu aquela luz. Tem que melhorar a finalização. Se cria e pouco faz, tem que melhorar. Pois é, teve gol do Alan Patrick, depois desse gol do Wanderson. Wanderson, um dos melhores em campo para mim, junto com o Carlos de Pena.
grandes contratações do Inter, né? Depena, inclusive, grande legado de quem? Quem? Alexandre Medina. Falem mal do Cacique. Falem mal agora. Falem mal. Mas, enfim. E o gol de empate de um velho conhecido dos colorados, né? A noite porto-alegrense lembra de Jô. Tá aí mais um alerta. Bola aérea defensiva. Tem que melhorar também. Tá bom. Olha só. Foi perguntado ao Mano Menezes, depois dessa partida, se o Inter, com uma atuação boa dessas, vence amanhã contra o Medellín? Responda, Mano. Se jogar com a mesma entrega, a mesma organização que teve como equipe, vence na terça-feira. Mano Menezes deu o recado, hein? Olha só, um gol aos 45 do segundo tempo já transformou a história inúmeras vezes. Real Madrid que o diga. Imagina se você tivesse acreditado no seu palpite até o último segundo. Você poderia transformar a sua história também. E pode! Faça como o maestro tricolor Douglas e o guerreiro colorado Índio e venha para MrJack.bet. É isso mesmo, mrjack.bet, onde palpite certeiro vira saque instantâneo, a qualquer momento, em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. Recado dado do seu Glauco Paza. Beleza, eu já tô me candidatando aqui, ó, meu cadastro tá pronto. Eu já tô com o aplicativo aberto aqui, vamos lá. Olha aí, quero só ver, porque hoje tem Grêmio em campo contra o Ituano, Glauco Paza. Seu palpite já no Mr. Jack, no clima do Mr. Jack. Grêmio, Ituano ou empate? Empate. Muraldino! Glauco, Muraldino! Seu Muraldino, bota a escalação do Grêmio na tela pra você, Glauco Paza. Eu vou te ser bem sincero, Glauco. Essa escalação é de acordo com o que a nossa produção pensa. Porque é possível, e eu diria até provável, que Lucas Silva e Diego Souza sejam titulares hoje contra o Ituano. A gente colocou o Elkerson e o Gabriel Silva. Eu acho que com esse time aí mais ofensivo o Grêmio ganha, tá bom? Tá, o Lucas Silva tem aquela questão, o Roger gosta de escalar e todo mundo xinga, mas o Roger vai lá, escala o Lucas Silva. Sabe aquele negócio de técnico que tem jogador de confiança? Tipo o Mancini com o Thiago Santos? Ai, me deu uma coceira agora. Uma coceira. Tá piorando. Ai, eu acho que eu tô com pulga. Vai, continua daí, tô me coçando agora. Põe a tela da classificação da Série B do Brasileirão pra gente ver o quão importante é esse jogo pro Grêmio. Porque o Grêmio precisa ganhar e só vencendo... Glauco Paza, para de se mexer, rapaz. Tá mexendo no microfone. Coisa séria. Não, é as pulgas. A classificação Glauco Paza, se o Grêmio vencer, vai a 13 e encosta ali no Sport, que está em segundo lugar. Mas o Cruzeiro já deu uma disparada. É bom o Grêmio ganhar hoje. Empate mantém o time fora da zona de classificação para a Série A. Então não me vem com empate, não me vem com time retrancado, não me vem com 1-1 fora de casa, bom resultado. Não é. O Grêmio tem que ganhar. Nossa, Roger Machado tem que ganhar. Tá babo? Tem que ganhar. Tu tá babo? Tu tá triste? Mas é que vem me dizer que é pra apostar no empate. Calma, apostar no empate contra o Ituano. Ituano. Só segunda. Calma. Ituano que tá na segunda página da Tá em 11º, tabela, nem apareceu na nossa tela. Nem apareceu na primeira. Olha só, um empate contra o Ituano em Itu. É um grande resultado. Ele não vai. Não, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele Tudo fez é a gigante. mesma piada hoje de manhã na redação. Ninguém riu. Ninguém riu. E ele fez a piada para todo o estado. Meu Deus. Ninguém entendeu. É diferente. É diferente. Tá? Olha só, e um detalhe importante, tá? O Grêmio vai ter tanta torcida quanto o Ituano hoje à noite, porque o Ituano não é um time com muita torcida, tá? Vai ter estádio praticamente vazio, vai ter muito gremista lá. Não e o Elias. Tem uma grande torcida, não? Ai, bota o Elias falando, pelo amor de Cristo. Cada torcedor é muito importante para nós nessa batalha, porque não vai ser fácil. Tem muitas equipes ali que são chatinhas de jogar fora de casa, assim, vão jogar muito fechadas, então com o apoio da torcida a gente consegue um suspiro maior ali, uma motivação maior. Olha só, só um pouquinho, vou pegar meu celular ali, ó, vou fazer uma aposta aqui, ó, ao vivo. Explica aí, pessoal, ao vivo aqui, ó. Tudo tem fama de ser grande. Vamos abrir aqui o Mr. Jack. Mr. Jack, vamos embora. Inclusive, quando eu nasci, por ser muito inteligente, disseram, esse cara nasceu em Itu, porque ele é muito inteligente. Por causa do tamanho da cabeça? Não, por causa da inteligência mesmo. Trazia melancia no boné, é isso? É? Rapaz do céu. Tá, olha só, abrindo aqui o Mr. Jack, vou botar trintinha, Grêmio 2-0, tá? Trintinha. Que dia hoje? Mas onde é que sai? Dia 16.
Ué, a gente recebeu sexta-feira. Que o bloco tava de folga. O profissional tava de folga, daí ele não recebeu. Tava de folga, né? Como é que foi a folga? Foi no zerado. Foi quase no vermelho. Mesmo aqui, recebendo. Ó. Vamos ver as odds aqui, ó. Odds. São as probabilidades, tá? Tá pagando mais... Tá, mas tá difícil, né? Tá pagando mais o Ituano, hein? Só um pouquinho. Tá pagando quanto? 20? 30? Tá difícil, né? Glauco Paza. Vai ter que ganhar pra comprar Glauco Paza. Vai. Em casa a gente conversa, Glauco. Não. Que isso? Em casa a gente conversa. Olha só, o Ituano tá pagando 4, empate 2, Grêmio 1. Mas vamos botar 2-0 o Grêmio, tá? Tá. E eu ainda arrisco aqui, ó. Gols no segundo tempo. O Elkerson faz o primeiro. O Elkerson. Tá. Tá. E o segundo gol vai ser do Jeromel de cabeça. Faz escanteio. Tá. Jeromel. Tá. Beleza. Tá. Não vi. Tá ao eu vivo, tô tentando Glauco. enxergar. Tá, beleza? Tá ao vivo. Tem algum problema? Tá. Salve. Hein? Bota aqui, ó. Tem algum problema? Tá com problema de enxergar aí? Tchau. Depois dessa, tchau. Não, depois dessa a gente tem que enxergar o telespectador nessa aqui. Agradecer a companhia nesse início de semana. 7h20 da noite tem o segunda edição com a Lu Coleman. E amanhã essa dupla volta pro melhor do esporte. E todos os... Volta bonita, ó. Gostou? E todos os detalhes também, de Ituano e Grêmio, né? pela Série B. Grande abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Não dá pra fechar aqui, né, gente? Senão não dá problema. Não.